Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a gente está aqui reunido para falar da Palavra de Deus. Como sempre, eu peço que você dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. Bom, gostaria que você pegasse a sua Bíblia lá no versículo 16 a 21 do capítulo 18 de Gênesis. A partir do versículo 16 diz assim: Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Bom, aqui mostra que Deus anuncia a Abraão, ele anuncia nessa parte aqui a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma, aquela região de Sodoma e Gomorra, era uma região que naquela época ela estava em decadência moral, alta depravação sexual, e as pessoas eram arrogantes, não eram acolhedoras com o próximo, os mais fortes sempre oprimindo os mais fracos. E esse clamor chegou ao Senhor, esse clamor daqueles injustiçados chegou ao Senhor, e o próprio Senhor desceu para poder ver o que estava acontecendo. Então essa figura desses três anjos, onde um era o anjo do Senhor, o próprio Senhor, que a teofania que já foi dito, ele desceu para verificar isso. E aqui mostra uma coisa interessante, que ele pergunta se ele irá, no caso, esconder isso, né, de Abraão, se ele irá ocultar isso de Abraão. Isso é interessante porque Abraão, ele é a promessa da grande nação, e ele diz que não deve ser ocultado aqui aos olhos de Abraão esse acontecimento, e serve inclusive como exemplo para toda a nação que irá vir de Abraão. Serve como algum tipo de exemplo para que não venha a acontecer novamente aquilo que estava acontecendo, aquilo que Deus estava fazendo, para que ele não precisasse vir a fazer de novo, essa destruição total. E lá vou pegar com vocês aqui, lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, se não me engano, 49. Eis que este foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberana, fartura de pão e próspera, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então aqui mostra que, como Sodoma é citada, ela estava em decadência moral, ela alto índice de depravação sexual. Mostra, a gente vai ver na frente, na situação com Ló, quando os anjos do Senhor vão para poder amparar Ló, e os povos daquela querem pegar os anjos, aqueles homens, para poder abusar deles, então, de forma sexual. E isso mostra a decadência de Sodoma, e mostra uma coisa interessante, que aos olhos de Deus, o justo, como é a situação do Abraão, ele não esconde o que está para ser feito, ele não omite nada, ele não oculta nada. E isso é o que a gente tem que tirar dessa parte de Abraão. Nós temos que ser, aos olhos de Deus, uma pessoa justa, para que as intenções de Deus em nossa vida, ou até as intenções de Deus ao próximo nosso, alguém próximo, alguém querido, como vai citar a situação de Ló, que Abraão intercede por ele, que
a gente possa ser usado por Deus para que possa ser feito algum tipo de intervenção, até mesmo na nossa vida ou na vida de alguém. Deus não oculta as coisas que Ele irá fazer ou que Ele tem feito. O que nós temos que fazer é prestar atenção nos sinais que Deus nos dá. Então, nós temos que prestar atenção em tudo que Deus vai movendo em nossa vida, tudo que Deus faz em nossa vida, porque as intenções que Ele tem não são ocultas, Ele nos revela de alguma forma. E isso é o que eu queria deixar para você. Preste atenção no sinal, preste atenção nos sinais que Deus dá para você. Preste atenção no que Ele tem te mostrado em sua vida. Preste atenção no que Ele quer para você, para que você possa fazer as coisas conforme Ele quer e que para que você possa de alguma forma ajudar no reino de Deus. Então isso é o que eu queria deixar aqui para você hoje. Preste muita atenção nos avisos que Deus tem em sua vida, tem dado em sua vida e que Ele venha a dar em sua vida. Preste atenção na voz de Deus, preste atenção na voz do Espírito Santo, que Ele nos move para que possamos fazer as obras de Deus, as coisas conforme Deus quer. Preste atenção nisso, para que possamos viver segundo, como eu sempre digo, o caráter de Cristo, o caráter de nosso Senhor Jesus, da forma como as coisas devem ocorrer, para fugir dessa depravação, para fugir desses erros, para fugir do errado de Sodoma, para não sermos como aquele povo de Sodoma, que não ajudava o próximo, que não fazia algo para o crescimento de alguém, que mesmo tendo tudo, tendo fartura, tendo tudo de bom e de melhor, não dava valor a Deus e não dava ao próximo aquilo que o próximo necessitava, não amparava o próximo. Então, isso que eu queria deixar para você aqui hoje. Preste atenção nos sinais e ajude quem você puder ajudar. Ajude aquela pessoa que você pode de alguma forma, seja em casa, seja fora, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Então, ajude quem você possa ajudar, para não ser um exemplo como o de Sodoma. Isso que eu queria deixar para você aqui hoje de ensinamento. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like no vídeo, é importante. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas venham conhecer a mensagem, conhecer a palavra de Deus. E eu sempre faço questão, na maioria das vezes pelo menos, de ler toda a passagem, porque nós temos que ter esse ato de ler toda aquela passagem. Quando foi criado, quando foram escritas as escrituras, as cartas, os pergaminhos, os papiros, quando esses livros foram escritos, não foram escritos por versículo ou por capítulo. Ele tinha toda uma sequência e todo um raciocínio em cima de toda aquela parte escrita que Deus queria passar. Então é importante a gente, além de pegar só o versículo de vez em quando para usar em alguma parte da vida, procurar ver o que o todo quer dizer para a gente. Então é importante fazer uma leitura completa para poder verificar o que Deus realmente queria mostrar para a gente quando Ele inspirou aquele autor a escrever o livro. Então isso eu queria deixar para você hoje. E como eu sempre digo, tenha fé em Deus, tenha fé no nosso Senhor Jesus. Ore para que o Espírito Santo possa encaminhar a sua vida, nos seus atos, em tudo que você faz. E não se esqueça que Deus está no controle, Deus está contigo. Um forte abraço.